Verdade que todos nós temos sobre a vida, sobre as consequências da vida, sobre a vida espiritual e sobre as oportunidades que nós temos. Porque na maioria das vezes a gente faz as coisas inconscientemente, não sabe exatamente o que está fazendo, como Jesus no monte. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É isso, nós precisamos estar muito atentos. Então, agora que nós conhecemos a doutrina espírita, nós precisamos divulgar isso para as pessoas entenderem que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Porque, de outra maneira, as pessoas têm a sensação de que não importa o que seja feito e depois todo mundo vai deitar na caixinha quadrada, vai fechar os olhos, tudo vai se apagar, tudo vai sumir, nada mais vai existir. E a gente não sabe, essas pessoas não sabem ao certo quais são exatamente essas consequências. Então, todo o mal que nós praticarmos, não importa o tamanho que seja, às vezes uma bobagem, uma mínima coisa que nós possamos fazer, nós teremos que restituir, refazer, nós vamos ter que reconstruir qualquer coisa que esteja fora das leis divinas, qualquer coisa mesmo. Então a gente pensa que uma pequena malcriação, uma forma agressiva de ser, uma forma agressiva de falar, a gente pensa que um golpezinho aqui, um esquecimento ali, uma coisinha aqui ou ali, não vai nos trazer consequências. E o interessante é o seguinte, é que nós, no mundo espiritual, teremos uma noção muito clara do que nós precisamos fazer, e às vezes, sem imaginar, sem pensar, uma mínima falta pode trazer para a gente problemas. Então, os espíritos não podem ascender a novos mundos, a novas possibilidades, se não tiver tudo resolvido com o nosso passado, com as nossas ações. Então, não adianta a gente acreditar que vai, por assim dizer, no vestibular, passar no vestibular. Ah, passou raspando, né? Passou raspando, a gente fala, né? Passou raspando na prova, passou raspando de ano, passou raspando. Não, nós vamos ter que passar com nota plena. O mínimo problema que nós viermos a ter, ele vai ter que ser resolvido. Olha, veja um exemplo pequenininho, nós já falamos sobre isso aqui, mas lá no Gran Circo Americano, que tinha no Rio de Janeiro na década de 70, um circo maravilhoso, fez uma propaganda grande, atraiu crianças e senhoras e senhores de todo o Brasil, foram para lá, do sul, do norte, do centro-sul, do centro-norte, de todos os lugares do Brasil. E aí chegou lá um palhaço, descontente com o patrão, bota fogo na casa dele, e a lona comburente pega fogo imediatamente no circo inteiro, no momento em que estão todas as crianças lá no ápice do show, e aquilo vira um corre-corre, um pisa-pisa, um problema muito grande para as pessoas que estão ali vivendo. E aí as pessoas se perguntam, mas por quê? Humberto de Campos veio e explicou por quê. Mais de 1.500 anos atrás, 1.500 anos atrás, ou 1.600, ou 1.700, mais de 1.500 anos atrás, um grupo de romanos resolveu dar uma festa para um imponente dirigente romano, um prefeito romano. E aí o que aconteceu? Eles foram tiveram uma ideia brilhante, foram nas casas anunciar que o prefeito ia dar um presente para as crianças. E aí qual que era o presente? Quando a criança vinha receber o presente, eles aprisionavam a criança, aprisionavam a mãe, a criança, a mãe, a criança, aquele mundo de manhãs, aquele mundo de crianças, passavam óleo comburente no corpinho deles todos, e depois eles iam incendiando um a um para entrarem na arena e serem pisoteados pelos cavalos, pelos animais bravios, serem devorados pelos animais bravios e pisoteados pelo corre-corre animal que teve naquela arena romana. Tudo isso para satisfazer ou agradar um prefeito, provavelmente um prefeito ou um governador romano, que estava de passagem naquela cidade. Esse grupo, por mais de 1.500 anos, não conseguiu apagar essa falta. Por todas as provas que eles passaram, por todos os problemas que eles passaram, não conseguiram apagar. E aí qual foi o pedido? De forma coletiva, pediram para que viessem juntos e sofressem mais ou menos a mesma coisa que fizeram aquelas crianças sofrerem há 1.700 anos atrás. Imagine só. Porque aquilo estava impedindo-os
de dar passos em direção ao alto. Eles não conseguiam avançar. Aquela cena, aquele espetáculo horrendo, aquela coisa horrorosa, não saía da cabeça deles. E aí eles precisaram pedir a permissão divina para que todos viessem numa condição, para que todos eles passassem a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, ou seja, de passar, sofrer aquilo que fizeram os outros sofrerem. E aí chega o dia fatídico e a maioria deles passam. Alguns morreram, outros ficaram com marcas, outros ficaram machucados, aleijados, enfim, tiveram uma série de consequências. E só isso, apenas isso, foi o suficiente para que eles pudessem apagar aquela falta de uma vez por todas que haviam cometido com os cristãos há 1.700 anos atrás. Quem não se lembra desse episódio, foi no Rio de Janeiro, o Gran Circo Americano, ficou famoso aí, promoveram algumas pessoas, como por exemplo o Ivo Pitangui. Ele fez um curso rápido, porque ele foi lá para fazer cirurgias plásticas, fez dezenas e centenas de cirurgias plásticas, e também promoveu o profeta da gentileza, aquele que criou a frase sublime que todos nós conhecemos, chamado gentileza gera gentileza. Ele ficou lá, ao lado do circo, dos destroços do circo, confortando, consolando os familiares, os parentes que iam lá buscar notícias de seus filhos e ver aquela cena, aquela situação difícil que deve ter se criado por conta dessa loucura que foi esse incêndio. Então, a mínima falta, nós não podemos esquecer disso. Então, muitas vezes a gente está aí, perde a cabeça, fica desequilibrado, a gente faz coisas que não deve. A mínima falta será corrigida, terá que ser corrigida. Eu falo isso com pesar, porque eu também cometo uma falta, pelo menos todos os dias eu cometo. Então, eu penso assim, meu Deus do céu, um ano tem 365 dias por baixo. O ano bissexto tem um pouco mais, mas já pensaram? 365 dias por ano, um ano, 60 anos, vezes 60, veja só, quantos meses, quantos anos, né? 100 meses são 120, 200 meses são 240, 300 meses são 360, vejam só quanto que nós temos dentro da nossa conta. É claro que nós temos também a lista dos créditos, mas na maioria das vezes, é como nós vivemos no mundo. Nós temos mais débitos do que créditos. Aqui na Terra é assim, né? Todo mundo fala, eu não tenho dívida nenhuma, eu só tenho o cartão no final do mês. Eu não tenho dívida nenhuma, só falta 15 anos para pagar minha casa. Eu não tenho dívida nenhuma, só falta terminar de pagar os 40 meses do carro. Não tenho dívida nenhuma. Sabe, a gente está achando sempre que não tem dívida, né? E quando a gente menos espera, quando o cabelo pinta de branco, ou o cabelo perde a cor, descobri isso, viu? Descobri que o cabelo perde a cor, o cabelo é naturalmente branco. Vocês é que têm problema com a cor, nós não temos. Quem tem o cabelo branco tem o cabelo natural. O cabelo escuro é que ele é tingido pela natureza, mas ele perde o tingimento e fica branco, é o cabelo natural, né? Então é só depois desse período que a gente vai percebendo que a gente nem imaginava que teria que entrar em dívidas de filho, dívidas de neto, ser fiador de filho, ser fiador de neto, não é? Então aqui na Terra a gente está sempre devendo alguma coisa. Por isso, não é por outra razão que os benfeitores espirituais não cansam de repetir para a gente. Prática do bem, prática do amor, prática da caridade. Vocês pensam que os médios que vêm aqui trabalhar são bonzinhos? São interesseiros. São todos interesseiros. Vocês pensam que o Moacir é bonzinho? É que vocês não conhecem ele, não é mesmo? De 50 anos, né? Quantos anos você conhece ele? 60 e qualquer coisa. 63 anos, que é a minha idade, imagina. Eu conheci ele na minha idade, olha só, coisinha, Moacir. Olha. Então, a gente está aqui porque a gente precisa se resolver com as nossas pendências. E aí vem o convite, não deixem da prática do bem, ainda que seja sacrificial, ainda que a gente fique em dúvida, sabe aquela dúvida? Assim, eu dou a moeda para esse camarada ou não dou? Dá a moeda, não importa se ele vai gastar, vai roubar, vai comprar coisa que não deve, não importa, faça o bem, sempre, sempre, sempre. Se for obrigado a carregar 1000 passos, olha o que Jesus fala.
Faz uma gentileza, carrega 2.000. Olha só. Já pensaram se a gente conseguisse ter essa ideia, não é? A senhora gostaria de sentar aqui? Ah, pode sentar. Se ela vai descer no ponto final, não tem problema. Ela pode ir e voltar do ponto final e voltar para o outro de volta, né? No outro dia, não tem problema nenhum. A gente precisa aprender a abnegar-se, a dedicar-se, a renunciar, a esquecer-se, porque é assim que a gente vai limpando com a borracha da vida o nosso caderno. Viver em família, por exemplo. Olha que beleza que é viver em família, porque viver em família, quanto mais a gente vive profundamente enraizado na família, mais a gente apaga nossas dívidas, não é? Quantas vezes tem que renunciar, quantas vezes tem que esquecer, quantas vezes tem que trocar o mal por um bem, quantas vezes a gente tem que fazer isso. Então, viver em família é uma grande bênção. E hoje, vocês já repararam como nós somos combatidos em família? Então, parece que família não serve para nada, família não vale para nada, ninguém quer ter família, todo mundo quer viver sozinho. E viver sozinho não leva a nada a ninguém, sabe por quê? Porque para viver sozinho, por que o pessoal do interior vem para São Paulo? Para ganhar recursos? Não é só por isso, não. Porque quer viver entre outras pessoas. É muito ruim viver sozinho. A gente, é muito bom. É bom por alguns dias, mas no fundo é ruim. É deprimente. A gente fica numa situação tão complicada vivendo sozinho, porque a gente começa a criar um monte de capricho, um monte de coisa. O copo tem que ser virado para baixo, do lado da pia. A toalha tem que colocar desse jeito, não pode pendurar não sei aonde, sabe? As panelas tem que ser dessa forma, tem que arear não sei quanto, sabe? Essas coisas, a gente vai vivendo assim, vai criando um monte de figuras. E aí fica difícil viver, aí depois fica com mais idade, tem que viver com outros. Aí pensa que vai viver sozinho na casa coletiva. Ai, que ilusão, né? Tem 3 ou 4 lá no seu quarto. Ai, beleza. Hã? 3 ou 4. Não raramente tem alguém lá que está com sangue nos olhos, derruba tudo, quebra tudo, voa para cima de você, quer enforcar você com aquela faixa que ela está sendo amarrada na cama. É um negócio terrível. 2 horas da manhã, alguém acende a luz, puxa a coberta, toma o remédio. Não estamos acostumados a viver juntos. Olha o problema que vai ser. Olha o problema que vai ser quando a gente tiver que viver assim, desse jeito. Você quer assistir a TV, dá uma ideia, a TV Record, e o outro só assiste a TV Globo, na altura que ele possa ouvir, não é na altura que você escuta, não, na altura que ele pode ouvir, sabe? Você adora um caldinho no final da tarde, mas você vai ter que comer o mesmo caldinho por 10, 15, 20 ou 30 anos. É sempre o mesmo caldinho. Sabe, assim? Sabe aquele lanchinho da tarde que você adorava pôr no forno algumas coisinhas para comer quentinho? Ele vai vir tudo gelado, direto da geladeira para você. Mas a gente não está acostumado a viver sozinho. Olha só. Não, vou ter o meu quarto. Ótimo, vai ter o seu quarto. Mas você não vai sair do quarto, né? Porque tem alguém de olho para te pegar fora do quarto. Tá prontinho. Se você tá com o andador, ele tá afim de tropeçar no seu andador. Se você tá de muleta, de bengala, se cuida, porque ele vai pegar a bengala e sentar nas suas costas. Vai com calma, tem que aprender a viver em conjunto, coletivo. Não é? Que nem a polícia faz com a gente. Mas, meu irmão, você quer fazer uma coisa dessa? Se acalma, senta um pouquinho. Não é? Já pensou um policial vivendo assim? Senta, você quer sentar essa bengala na minha cabeça? Senta aqui, meu irmão, se acalma, vou te dar um passe. Olha como que vai ser, não é? Então, nós precisamos entender que estamos aqui para convivermos e precisamos utilizar isso para o nosso benefício, porque nós somos interesseiros e o nosso benefício é abnegar-se, sacrificar-se enquanto nós podemos, porque vai chegar uma hora que nós não poderemos mais. Por que nós não podemos mais? Porque não temos força. Vamos precisar de alguém para dar o remédio para a gente. Você já tomou remédio? Fala, meu Deus, qual remédio que eu tenho que tomar? Meu Deus do céu. Seu filho já veio te visitar? Nunca fui casado na minha vida. Como vou ter filho? Não sei, cadê meu filho? Você não vai poder decidir mais nada. Olha só. Você já tirou o seu INSS lá no banco? Esse a gente vai lembrar. Já tirei sim, está guardado aqui, ó. Não põe a mão não, senão chama a polícia. Esse a gente vai estar apegado, né? Porque nós estamos apegados a vida inteira com ele, né? Então,
É preciso conviver. Família é difícil, as pessoas são difíceis. Tudo bem. É muito melhor assim do que se a gente tiver com uma família. A gente não pode falar que é uma família espiritual. Vamos criar um terceiro grupo de família, não é? Porque os espíritos falam para a gente da família material e a família espiritual. Mas nós vamos ter a família asilau, que é do asilo, né? A família do asilo, né? A enfermeira sempre boazinha, risonha, feliz, contente com você. Ah, não quer tomar banho hoje? Não tem problema, nem é sábado mesmo, fica tranquilo. Ai, olha que maravilha que vai ser, não é? Olha que bênção, não é? A terceira família, conviver com a terceira família. Escuta, o dinheiro da mensalidade não entrou, a senhora vai ter que sair. O que pode ter acontecido? Não sei, ninguém pagou. Mas como é que vai ser? Não tem problema, a gente chama um táxi para a senhora, mas vai me levar para onde? Eu não sei, a senhora que fala para o taxista. Onde a senhora quer ir? Olha, terceira família vai ser assim, não é? Então, disciplina, disciplina, disciplina. Então, nós vamos ter tempo para pensar, para meditar. Aliás, eu acho que muitos de vocês estão esperando a terceira família. Por quê? Porque lá nós vamos ter tempo de ler. Eu estou reservando todas as minhas leituras para ler na terceira família. Porque lá a gente só vai poder ler, não vai poder fazer mais nada. Porque a televisão não vão deixar a gente usar. O canal que a gente gosta não vão deixar a gente usar. À noite não vão deixar a gente dormir, sabe? Então a gente vai ler, ler e vai se conhecer, vai aprender, vai se desenvolver. Tá certo? Essa é a terceira família. Contente-se, agradeça. Em tudo dai graças. Ó, o Paulo aí, sempre sábio, não é? Em tudo dá graça. Família é difícil? Que bom, graças a Deus que eu estou com eles aqui, não é? O filho é complicado? Não tem problema nenhum. É muito menos complicado do que no futuro vai ser. Então, vamos agradecer o agora, o já, o imediato. Porque, na verdade, nós vamos ter que resolver os nossos problemas. Agora, vocês imaginam, quando a gente tomar consciência disso, pensar assim, meu Deus do céu, olha o que eu fui fazer, e eu ainda não resgatei esse problema, que hora que vai chegar isso? Calma, vai vir uma cirurgia de quadril, vai, calma. O senhor não fez cirurgia de quadril, né? Não. Fez. Vai vir uma cirurgia de quadril, 6 meses de recuperação, uma beleza, não é? Vai vir, sei lá, um, um- uma troca de coisa do coração, de válvula do coração, e pega uma serra elétrica e corta você no meio. Nós não pagamos ainda tudo que devia, tá vendo só? A gente com aquela faquinha, estava achando que ia assustar alguém, o camarada veio com uma serra elétrica e faz com o nosso consentimento, olha só, que coisa, né? Não se assustem. Deus também é bondade, Deus também é amor, porque depois de toda tempestade sempre tem a bonança. Não nos esqueçamos disso. Por mais difícil que esteja sendo, por mais difícil que seja, não se preocupem. O dia da bonança chegará e esse dia vai nos deixar muito, 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 muito em condições muito boas. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Não se assustem, viu? Só foi uma figura de linguagem, foi cenas fortes, mas para a gente conscientizar de que nós precisamos corrigir e sermos pessoas melhores. Esse é o nosso objetivo. Chega, né, Moacir?